Olá, está começando a partir de agora mais um programa Unifra Entrevista aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado para você também que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, o Unifra Online. E o tema do Unifra Entrevista desta sexta-feira é a língua portuguesa, que tem até uma data para ser celebrada, 10 de junho. E para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui no estúdio o professor Luiz Adriano de Souza César. Ele é professor do curso de Letras do Centro Universitário Franciscano. Professor, seja muito bem-vindo e desde já muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar do Unifra Entrevista sobre esse tema. Eu que agradeço o convite e parabenizo o programa por trazer esse tema para a discussão. Legal. Quero saber do professor, então. Origem da língua portuguesa, professor. Olha, a gente tem várias línguas mundo afora. E no Brasil, a gente fala português, né? Propriamente por conta da colonização, né? Poderíamos até falar espanhol, né? Em virtude daqueles tratados que anos e anos, né? Séculos e séculos passados existiram, mas predominantemente acabou ficando o português. Eu gostaria, professor, de saber de onde surgiu a língua portuguesa. Qual é a origem da língua portuguesa? Bom, essa é uma pergunta que não é tão simples e, como tu bem mencionou, ela está associada a questões políticas, né? Questões políticas e do poderio marítimo de Portugal que chegou até o Brasil e nos trouxe essa língua. Mas assim, mais remotamente, o português tem a ver com uma extensão do latim. Porque, mais uma vez, é o poderio do Império Romano que chegou até a Península Ibérica e levou o latim. Só que tem uma ponderação interessante. O latim que se desenvolveu em português é o chamado latim vulgar, que é o latim do povo, dos soldados, dos pequenos comerciantes, que no dia a dia foram levando aquele latim que não era o latim mais prestigiado, não era o latim de Cícero, que foi um grande político e orador, não era o latim dos textos mais burocráticos, tá? Textos administrativos. Então é interessante que a origem da língua portuguesa está intimamente associada à língua do povo, à língua falada. Ou seja, é uma língua bastante popular, de fato. Bastante popular, porque é a língua do povo que se desenvolve e vai para frente. Sim. Tá? Professor, vamos dar uma olhadinha no vídeo que a gente tem aqui sobre quantidade de pessoas que falam português no mundo, quais são os países. O pessoal de casa vai nos acompanhar, quem está nos assistindo também pelo Unifra Online no YouTube a partir de agora. 236 milhões de pessoas no mundo falam português. Angola, Brasil, Cabo Verde, Timor-Leste, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe são países e ilhas que falam a língua portuguesa. 75% das pessoas que falam português são do Brasil. 335 milhões de pessoas vão saber falar português. O interessante, professor, é que o português também é a quinta língua mais falada no mundo. Né? E aí, claro que muita gente pode acabar se perguntando, né? Poxa, mas por que o português é a quinta língua mais falada no mundo? Se hoje a gente tem, por exemplo, o mandarim, a gente tem o inglês, a gente tem o francês, né? Tem o alemão e tal. Por que apesar do poderio econômico de outros países, né? A língua portuguesa está, digamos, entre as 5 mais faladas no mundo? Essencialmente por causa do Brasil, que é um grande país com uma população gigantesca. Então, desses 250 milhões, só 200 milhões são no Brasil, né? Por exemplo, a língua mais falada é o mandarim por conta da quantidade de pessoas que vivem na China. Agora, por que o inglês é a língua mais difundida? Ora, por causa do poderio econômico, por causa da difusão cultural dos Estados Unidos. Então, língua é cultura, é política e é economia. Então, a partir do momento que um país cresce a tal ponto como os Estados Unidos, o crescimento econômico e simbólico carrega consigo essa língua. Sim. Agora, é bom tocar nesse assunto, professor, porque eu acabo lembrando de uma seguinte situação. Muitas vezes, quando as pessoas querem aprender português e são estrangeiras, né, elas manifestam assim, uma dificuldade muito grande, né? Talvez pela quantidade de palavras, pelo vocabulário da língua portuguesa, enfim, talvez pela própria formação das palavras e tudo mais. Por que é tão difícil, por exemplo, para o inglês, para o alemão, para o italiano acho que nem tanto, né? Mas daqui a pouco para o grego também, aprender a língua portuguesa. Poxa, é difícil até para nós, né? No dia a dia a gente gravar e como se escreve, a grafia correta de todas as palavras. Tá. Para um estrangeiro, por que é tão difícil? Tá. Primeira ponderação, uma criança de 3, 4 anos que seja nativa, uma brasileira nativa, ela já sabe muito português, ela já sabe o português. E essa tua pergunta vem de um fundo que é o seguinte, é considerar o português como uma língua muito difícil.
tá? Que vem muito de uma forma de educação muito purista da língua portuguesa. Mas é bom a gente ressalvar o seguinte, nós sabemos português, né? Nós brasileiros sabemos, todos nós sabemos português. É mais fácil para um sujeito que é oriundo de línguas neorromânicas, que se originam do latim, como é o italiano, o francês, o espanhol, o basco, o castelhano. É mais fácil ele por virtude da aproximação com a nossa língua, tá? Agora, a aprendizagem de língua estrangeira é uma questão muito delicada e é temerário fazer uma afirmação como essa, de que é muito difícil, porque está ligado a questões individuais, ao empenho do sujeito, ao empenho daquele indivíduo, com que idade que ele vai aprender a língua. Pô, uma criança aí com 3, 4 anos, um francesinho que venha para cá, ele vai aprender muito mais rápido que os pais deles, por quê? Porque ele é mais desinibido, porque ele não tem tanta vergonha, porque ele está aberto ao erro, enquanto os pais deles vão ter uma distância maior e já tem a formação do aparelho fonador do adulto já está bem constituída, então é mais difícil, né, aprender. Por exemplo, um francês tem muita dificuldade de fazer o nosso que a gente faz em canção, por exemplo. Para o americano, ele faz aquele R muito tá? muito pesado, que é difícil fazer essa transposição para o português. Mas a gente não pode considerar o português como uma língua extremamente difícil, fazer essa afirmação, porque depende de quem que está aprendendo. Tá? E vem de um fundo muito purista do ensino da língua, de achar que é uma língua assim muito, muito difícil. Não, é bom ter cuidado com essas afirmações. É difícil para quem, ou não, então, para quem ensina o português, e eu sei que o professor ensina o português, para passar toda essa experiência, professor, para, enfim, a composição das palavras novamente, né, toda essa questão, é difícil? É difícil dependendo do grupo de alunos que tu tem, porque, por exemplo, eu tenho uma formação e uma posição diante da língua em que como eu disse, eu considero que as pessoas sabem português. E eu digo isso por causa das leituras que eu tenho. Por que o senhor acha que as pessoas sabem português aqui no Brasil? Porque as pessoas, elas se comunicam em português, porque esse é o ponto. É a comunicação, a identificação com aquela língua, é isso que te faz ser um usuário competente da língua portuguesa. Agora, se uma pessoa precisa fazer um vestibular, ela vai precisar de dominar uma determinada variante da língua, que é a variante urbana, normativa, para poder ascender culturalmente e socialmente e entrar numa universidade. Pronto. Mas assim, no seu dia a dia ele se comunica e vive muito bem com a língua, portanto ele sabe português. Porque o português não é uma coisa só, não existe uma língua ideal, tá? Não existe um português só. Não, pelo contrário. Tanto que nós temos vários países que falam, até vou aproveitar agora para a gente dar uma olhadinha também nos países aí, professor, olha só, Açores e bandeiras muito coloridas também, né? A gente vai estar conversando e quem está em casa está acompanhando aí os países, né? Mundo afora, continentes afora que falam a língua portuguesa. Isso com certeza tem a influência da colonização portuguesa, na época dos grandes descobrimentos marítimos e tudo mais, né? Todo mundo, enfim, Portugal indo para cá e para lá no mundo buscando riquezas, acabou espalhando aí, né? A língua, a cultura, né? É muito difícil assim hoje a gente fazer também um panorama, professor. Claro que anteriormente a gente já via ali em torno de 335 milhões de pessoas vão falar português, né? Em algum momento a gente pode ter o português predominando daqui a pouco a língua mundial, tirando esse contexto econômico ou não? Isso é impossível? Olha, vamos pegar de todos os países. O país que está mais perto ou estaria mais perto de se tornar uma grande potência econômica seria o Brasil. Se o Brasil conseguisse se tornar uma potência econômica ao ponto de influenciar simbolicamente a América, a Europa, a África, a Ásia, talvez sim. Como é o caso do mandarim. As pessoas querem aprender o mandarim porque considera-se que a grande potência do futuro, o país mais importante economicamente, enfim, será a China. Como tem sido os Estados Unidos ao longo do século XX. Sim. Que conseguiu implementar a língua inglesa em virtude do seu poderio simbólico, especialmente ao todo o planeta. Sim. Já ouvi também de professores, na época do ensino fundamental, a minha memória acho que está um pouquinho boa hoje, que o português falado aqui no Rio Grande do Sul, professor, seria o português mais adequado, digamos assim, perante todo o resto do país do português falado. É mito? É uma verdade? É uma mentira? É uma visão bastante distorcida do que é a língua portuguesa. Por quê?
Porque eu também já ouvi isso. Em primeiro lugar, passa por um fundo bairrista, né? Do gaúcho, se eu considerar pretensamente mais qualificado do que as outras regiões. Então isso daí é uma visão bastante distorcida e tem a ver com um tipo de formação de professor que passa por essa visão purista da língua portuguesa, como eu estava falando antes. Não, o que o gaúcho faz é simplesmente uma outra variação, com tanto valor quanto o acreano faz, o sergipano faz, o mineiro faz. E isso tem a ver com as nossas questões aqui, as nossas questões de tradição, a nossa colonização italiana, alemã, a presença dos negros, enfim, é uma mistura. Não tem influência do espanhol, português falado aqui no Rio Grande do Sul? Tem bastante. Livramento, Uruguaiana, Itaqui, bastante. Aí surge o portunhol aquele, né? O portunhol, inclusive tem uma categoria, uma língua que é falada na fronteira entre Paraná e Paraguai, que é o portunhol selvagem. Sim. Que está na mão, assim, na mão que eu digo intelectualmente, de um escritor chamado Douglas Diegues. E o portunhol selvagem é uma língua que está sempre em mutação, que é uma mistura de paraguaio com português, quase que um brasileiro, assim, uma coisa... enfim, é uma categoria interessante da gente pensar, o portunhol selvagem. Tem mais essa ainda. Tem mais essa. Legal. Olha só, o Unifra Entrevista vai fazer um intervalo de 1 minuto, mas na sequência nós estaremos voltando para conversar um pouco mais com o professor Luiz Adriano de Souza César sobre a língua portuguesa. E olha, você não perde por esperar, porque nós temos um trecho do programa que nós vamos colocar os sotaques do português falado, por exemplo, para quem mora aqui na América, quem mora na África, quem mora em uma das ilhas aí perdidas pelo Atlântico ou pelo Pacífico, você vai ver como o português também tem esse sotaque bastante diferente e às vezes nem parece a mesma língua. 1 minuto e nós já voltamos. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. O programa Unifra Entrevista está de volta aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET, e o tema do assunto de hoje é a língua portuguesa, que tem um dia de celebração, dia 10 de junho. E para falar sobre esse tema, nós recebemos aqui no estúdio o professor Luiz Adriano de Souza César, que é professor do curso de Letras do Centro Universitário Franciscano, a quem nós mais uma vez gentilmente agradecemos, professor, o convite por estar aqui no programa. Já estávamos falando no primeiro bloco ali sobre essa questão da língua, né, no Rio Grande do Sul, as influências e tudo mais. Professor, lembrei de uma coisa aqui agora. Há palavras que são escritas e que existem somente na língua portuguesa? Olha, as nossas palavras de origem indígena, por exemplo, paçoca, né? Eu já conversei com pessoas que são de outros países que eles se impressionam com a palavra paçoca. Mas nesse sentido, a palavra mais famosa é a palavra saudade, né? Porque, por exemplo, no inglês a gente tem a construção amício, que não é um substantivo como é saudade, então não tem um substantivo para dar conta desse sentimento, né? Sim. Da ausência e de falta. E o saudade tem a ver com algo que é muito constituinte da identidade do português, por causa desses grandes movimentos marítimos, tá? Que é essa falta desses homens que iam em busca de riquezas, de novas terras, e se criou esse sentimento muito arraigado do homem português. Homem no sentido do português enquanto homem, mulher, enfim. Sim.
manifestavam um sentimento através da palavra saudade. E tem, por exemplo, assim, ó, a formação da literatura portuguesa, as cantigas de amor, cantiga de amigo, lá do português arcaico, tá? Sim. Esse sentimento da saudade, da falta, da ausência, ela perpassa essas cantigas. Daí essa palavra saudade é tão do português. Tão dominante assim, então, de fato, aparecendo, né, surgindo. Quero trazer uma outra discussão aqui também, professor. Aliás, antes de falar da questão da internet, o professor falava da influência da indígena, né? A língua indígena também, de certa forma, influenciou em muitas palavras no português, né? Mas acredito que mais especificamente aqui no Brasil daí. Sim. O português, quando chegou no Brasil, ele não descobriu, né? Porque o Brasil já existia não enquanto Brasil, mas existia essa terra que tinha muitos índios e assim uma diversidade infinita de línguas, tá? Eu não quero te mentir, mas, por exemplo, havia muito mais de 1000 línguas indígenas, tá? Muito mais. E hoje em dia ainda há muitas. Evidentemente que o número de índios diminuiu, assim, demasiadamente. Mas o número de línguas indígenas é assombroso. Por exemplo, na região amazônica é assombroso o número de línguas que existem. A gente conhece mais o tupi, o iangatu, que foi uma língua geral, que durante muito tempo dominou a cena com o português, até que o governo português instituiu a língua portuguesa como oficial, com um braço bem forte, assim, um braço de ferro. Quem não seguisse aquilo ali, estava fora, era excluído. Mas é o seguinte, as línguas indígenas são muito sofisticadas, tá? Muito sofisticadas, muito valorosas e bonitas. A gente não tem muito registro, porque de modo geral são línguas orais, né? Sim. Hoje em dia a gente tem um esforço muito grande de pesquisadores aí pelo Brasil que tentam registrar. Mas tem algumas palavras, assim, por exemplo, que acredito que tiveram, se eu tiver cometendo uma heresia aqui, por favor, professor. Por exemplo, abacaxi. É origem indígena. Por exemplo, Ipoca, Jaci, Paçoca, como professor. Quantas cidades do interior de São Paulo, do interior do Rio Grande do Sul, né, tem influência indígena? Sim, inclusive até nome de cidades daqui a pouco, né? Cidade, acaba tendo essa origem. Eu só quero comentar um ponto interessante, por exemplo, assim, muitos bairros de Porto Alegre tinham nomes indígenas. A partir da década de 50, aquele movimento da Bossa Nova, Copacabana, Porto Alegre quis copiar algumas coisas do Rio de Janeiro, uma visão cariococêntrica assim, de constituir o Brasil, e por isso nós temos bairros lá, Petrópolis, Ipanema, tá? E eles substituíram por nomes indígenas. O senhor lembra os nomes que eram? Que não lembro. Isso daí, um autor chamado Augusto Maier, né? Ele, quando escreveu a biografia dele, ele que é gaúcho, né? Foi para o Rio, quando voltou ele se apavorou. Nossa, mas esses bairros aqui tinham nomes indígenas. Sim. E de repente são nomes cariocas. Carioca mesmo, que é do Rio de Janeiro cidade, né? Sim. E esse daí é muita questão simbólica da maneira como a gente concebe o Rio e São Paulo como algo melhor, como algo mais avançado. E isso daí foi registrado em nome de bairro no Rio de Janeiro, em Porto Alegre. Para ver como são as coisas. Professor, essa história agora, retomando o assunto que eu queria ter, a pergunta que eu queria ter feito antes, linguagem na internet, entre aspas eu vou colocar essa expressão, ela de certa forma, em algum momento, ela assassina o português culto, o português aquele imposto daqui a pouco por uma elite, ou o português falado nos centros urbanos e que é o exigido, por exemplo, para concursos e para etapas, por exemplo, do vestibular, como o professor colocava, para o cidadão ascender a carreira, no caso? De modo algum. A gente tem muito a aprender com os jovens nesse sentido, porque o que determina o uso da língua são as situações em que que a língua está sendo exigida, né? Por exemplo, a gente está aqui, eu e tu, a gente está engajado na produção de um gênero que é o gênero entrevista, tá? Portanto, é um gênero formal, porque a gente está dentro de uma instituição, que é a instituição onde a gente trabalha, a gente está num nível de urbanidade aqui, de respeito mútuo, porque a gente é colega, tá? A gente está tentando tratar esse assunto da maneira mais simples, objetiva, por quê? Porque tem o nosso público-alvo, o nosso interlocutor, que não é especialista nesse assunto, que também está esperando que a gente passe esse assunto de uma maneira mais agradável para ele. Então, a maneira como a gente está usando a língua, se comportando e fazendo a nossa discussão, não é uma instituição que determina, não é nada, é o texto que a gente está produzindo, é o gênero textual entrevista.
Tá? Perfeito. Portanto, a gurizada usa lá no WhatsApp, no Facebook, não é só a gurizada, nós, isso que as pessoas esquecem, todos nós. Sim. Escreve de maneira mais rápida, mais abreviada, porque o suporte que eles estão usando, por exemplo, o WhatsApp, te exige isso. Tu não consegue fazer muito certinho, tudo muito bonitinho, por causa da velocidade, da dinamicidade daquela conversa. E isso é uma coisa, escrever o português correto, digamos, é outra. Por que a gente tem a aprender com eles? Porque essa mesma gurizada, quando vai para a sala de aula e tu diz assim, tá, é o seguinte, a gente vai escrever uma carta do leitor que vai ser publicada num jornal da cidade, tá? Aí a gente tem que fazer uma linguagem formal, uma linguagem que a gente diria que é urbana, tá? Beleza, o cara sabe que ele não vai poder usar VC, e sim você. Sim. Porque é onde vai ser veiculado, para quem vai ser veiculado, a espécie de gênero que está sendo utilizada. E o adolescente, a criança, ele saca isso na hora. É o adulto que cria polêmica disso, Sim. porque ele considera que está sendo assassinada a língua. De modo algum. Isso só revela o quanto a língua é flexível, dinâmica e adaptável às situações comunicativas em que ela é usada. Sim. Simplesmente. Sem querer complicar, professor, mas aí o que se torna, o que seria na verdade uma versatilidade da língua, pode se tornar um problema quando a pessoa se acostuma a escrever dessa maneira? Bom, se todos os brasileiros tivessem a oportunidade de ter uma educação de qualidade, todos os brasileiros seriam capazes de fazer essa transposição. Tá? Mas a partir do momento que tu tem como a educação brasileira como uma das piores do mundo, tu tem uma série de pessoas que não conseguem fazer essa transposição. E aí vem algo que é muito prejudicial, que é o preconceito linguístico. Tá? Porque o preconceito linguístico carrega com ele questões sociais, questões raciais, tá? Enfim, questões de gênero. Tá? Mas a pessoa faz um uso que não é aceito socialmente, não por uma falha cognitiva, por exemplo, ou por um descaso com a língua portuguesa, é por uma má educação que ela recebeu, por uma falta de assistência do Estado, por exemplo. Perfeito. Professor, unificação da língua. A gente sabe aí que teve, mais recentemente, né, um acordo ortográfico. Na verdade, acordo ortográfico, ou seja, ortografia para escrita, porque unificar a língua propriamente é muito difícil. Não, né? a gente não consegue aqui Exato. dentro do Estado. Ele tem duas, acredito que duas, uma é fundamental, eu até em outros programas já ouvi entrevistas e achei até bem interessante, eu vou começar por ela. O ponto principal seria também do ponto de vista econômico, porque criam-se gramáticas, né, de um país para outro que se escreve quando os países falam português, e aí imagina as várias gramáticas que existiriam para a língua portuguesa, por exemplo, né, do português nosso aqui, do português de Portugal, do português de outro lugar. Mas até que ponto o senhor avalia como positiva a unificação, no caso da ortografia, esses acordos ortográficos, e o mais recente deles que já está em vigor? O Brasil, o português já passou por alguns acordos ortográficos, o mais recente é de 90, que levou um certo tempo. A 2004 houve alguns países ingressaram, em 2009 entrou em vigor, o Brasil foi postergando isso até que esse ano já está valendo. Resolveu colocar em prática. Por exemplo, a palavra ideia já não tem mais acento. Ela é positiva no sentido que pretende uma unificação da língua para uma internacionalização da língua, né? Para fazer exemplo do inglês, por exemplo, Sim. ou do mandarim, quer dizer, levar a língua para outros países e com um registro que seja comum a todos. Mas é negativo a partir do momento em que tu vai apagar a identidade, ou que tu pretende apagar a identidade de cada país, as peculiaridades de cada país, que é só pretensão, porque isso tu não consegue. Porque ninguém, instituição nenhuma consegue represar uma língua. Entendo. Bom, tanto que a gente tem os sotaques diferentes do português, né, professor? Certamente. Vamos, inclusive, acompanhar, vou convidar o pessoal de casa também para ficar bem atento e acompanhar. Olha só a diferença do português falado em um país, em outro, a gente consegue perceber. Dom Sebastião I era o 16º rei de Portugal e 7º da dinastia de Aves. Dom Sebastião era o 16º rei de Portugal e 7º da dinastia de Avis. Dom Sebastião I era o 16º rei de Portugal e 7º da dinastia de Avis. Dom Sebastião I era o 16º rei de Portugal e 7º da dinastia de Avis.
Interessante, né, essa fonética, assim, né, professor, do português. Por que essa diferença, assim, né? Por que a não unificação? Por que não é igual? Isso aí tem a ver muito com a influência daqui a pouco indígena ou tribal lá na África, ou enfim... Como é que a gente consegue explicar isso? Vamos pegar o caso do Brasil aqui, de Santa Maria, né? A gente tem tantos alunos aqui do Centro Universitário Franciscano que carregam, por exemplo, a experiência familiar do alemão, do italiano, e isso influencia na pronúncia. Sim. Né? A gente tem o nosso famoso D, que é bem forte aqui no interior do estado, e que o porto-alegrense estranha muito, e ele, por ser de capital, acha que o D dele é melhor. Sim. Né? Mas isso tem a ver com questões culturais, desenvolvimento da língua, a mistura. Voltando ao Rio Grande do Sul, a gente tem aí polonês, alemão, a gente tem italiano, e isso tudo vira um caldeirão e dá suas formas de uso. Os africanos têm as suas línguas africanas, né, que eles não perdem, isso não se perde. E nessa junção de línguas saem esses usos e sotaques. Esses sotaques, essa diferença. E o assunto ali é muito constitutivo da identidade do povo português e da língua portuguesa, que é o Dom Sebastião. Sim. É o sebastianismo, que até hoje perpassa o imaginário da literatura portuguesa, do homem português, que é a volta de Dom Sebastião. Legal, bacana. Professor, acabou o tempo. Passou muito rápido, né? Queria agradecer a sua presença aqui no programa Unifra Entrevista. Luiz Adriano de Souza César, professor do curso de Letras do Centro Universitário Franciscano, e nós conversamos com ele sobre a língua portuguesa, que tem um dia de aniversário, vamos colocar assim, né? Uma das datas de aniversário, 10 de junho. Muito obrigado para você que acompanha o programa Unifra Entrevista pelo canal 15 da NET. Se você quiser rever o programa, pode acompanhar também ele na íntegra no Unifra Online, que é o nosso canal no YouTube. Um grande abraço a todos e até a próxima sexta-feira.